César, quantas mensagens de WhatsApp de founders ansioso você recebe por dia? Ou porque tá com medo que a IA vai destruir o negócio deles, ou porque teve uma ideia brilhante sobre IA. Muitas vezes o mesmo founder, É no isso que eu ia mesmo perguntar. dia. Quantas mensagens, quantos founders, quantas mensagens por founder, né? No Você mesmo tem, dia que ainda. eu brinco que tem founder que ele toma café da manhã com alguém, aí ele liga, manda uma mensagem falando, cara, meu negócio vai fechar. Aí ele almoça com alguém, ele fala, cara, nós vamos mudar para um produto animal. E na hora das 5 horas da tarde, tomou o café da tarde com alguém, ele fala, cara, tô preparando uma nova captação, uma nova rodada. Então ele Sim. passa por todos os moods, assim, no mesmo Ele vive a dia. jornada inteira num dia só, né? Ele capta, É, é. quebra, vende a empresa, tudo num dia. Eu acho que tem muito a ver com o próprio ambiente de mudança, né, que a gente vive, né, o founder, né, a gente fala, né, uma startup, né, é a busca, né, de um modelo de negócio, né. Na busca você tem que estar aberto a responder rápido a mudanças e tudo mais, né. E eu acho que vai desde quando eu empreendi, comecei a empreender lá no final dos anos 90, né, Uhum. a velocidade que as coisas hoje acontecem é muito maior, né, na minha época já era muito maior que era do meu pai e Sim. hoje, cara, é absurdamente rápido, né, a mudança e a IA tá mostrando uma velocidade, assim, absurda, né, ou Uhum. seja, o que eram, décadas ou anos para mudar, hoje são semanas, E eu acho que tem né. uma coisa adicional também, que hoje a gente é a primeira geração que a gente consegue saber tudo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, Tudo. né? É uma hiperinformação, Isso, hipercomunicação que também isso, contribui muito para isso, né? isso. Então aí o que acontece, a impressão que todo mundo tem é que sempre você está ficando para trás. Sim. Porque é muita gente, ou seja, eu brinco que quando um empreendedor tem uma ideia, eu falo para ele, cara, deve ter uns 1000 chineses que tiveram a mesma ideia que você, Pode contar. né? Pode contar que tiveram a mesma ideia que você, não tem mais esse monopólio da ideia, né? Uhum. Hoje é o monopólio a diferenciação é só a execução mesmo, né? Porque as ideias todo mundo tem, é muito rápido e está muito rápido de implementar, né? Aham. O prazo de validade das coisas também, eu acho que piora muito essa ansiedade, né? Ou seja, tem muito empreendedor que ele, entre o tempo dele ter a ideia, implantar, usufruir dela e essa ideia deixar de ser talvez um must, o negócio, hoje está muito curto, o prazo de validade é muito curto. Uhum. Então a necessidade de toda hora mudar, e aí isso gera essa ansiedade de que se eu não estou conectado, parece que eu vou perder. Ou seja, o que eu tenho hoje, ele é pó, ele é vento, ele vai embora rápido, Uhum. e se eu não tiver a próxima jornada, pô, vou ficar para trás, vou morrer, né. E não é bem assim, né, não é bem assim, né, depende lógico da tecnologia, depende então agora a gente tem tantos negócios que estão há 30 anos aí, que vão continuar mais 30 anos, Sim. né. Então como é que você trabalha essa resiliência, ou como é que você trabalha essa informação, né. Eu acho que o o o incentivo que a gente tem de fora hoje, detona muito essa questão da ansiedade que o empreendedor tem tido, né. E a IA, a gente vai falar um pouquinho disso, né, a IA hoje talvez o principal agente de ansiedade que eu vejo nos empreendedores o que eu vou fazer com o IA, tal, o Sim. que vai ser esse negócio, tentar, calibrar uma bola de cristal e tentar adivinhar o que vai acontecer. Me reconheci muito da fala que você trouxe. Vou fazer a abertura do programa e vou sentar no divã aqui. Boa. Vamos lá. Galera, então se você está tomando conhecimento de Startups and Downs agora, saiba que a gente é um programa que tem a pretensão de ser aí o podcast de cabeceira da vida de quem empreende. A gente escolhe falar sobre temas que geram ansiedade aí, que é um pouco do tema de hoje na vida de founders. A gente poderia falar que a gente aborda o divertidamente inteiro, né? Hoje vai ser o ansiedade aí, mas todas as emoções aí que orbitam na cabeça de um founder, não só da parte emocional, mas também da parte racional, né? A gente fala de algumas matérias mais lógicas também, como estruturar uma rodada, como fazer o valuation da minha empresa, como fazer um M&A, mas eventualmente a gente fala sobre coisas também que perturbam o sono aí dos empreendedores. Tenho certeza que esse episódio vai te ajudar bastante, então já peço para você curtir se você estiver acompanhando do YouTube, ou dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Garanto que você está seguindo a gente aí nos 2 streamings, e a melhor forma de você ajudar o programa é encaminhando esse episódio para outro empreendedor ou empreendedora. Certamente você vai estar ajudando essa pessoa a resolver desafios da jornada dela e vai estar ajudando também o programa a continuar crescendo. E nesse episódio, César, eu quero te convidar para a gente fazer num formato, e aí com toda a humildade aqui, eu me considero muito mais vítima do assunto do que um especialista do assunto, então vou sentar mais no divã, vou fazer o papel
de founder aqui mesmo e assumir como alguém que está vivendo essa ansiedade, né? Eu vou te dizer que esse exemplo que você deu, tomar café da manhã com um, almoçar com outro, é uma epifania de ideias a todo momento. Muitas vezes em momentos de menor potência, eu falo assim, cara, a IA vai destruir o meu negócio e, porra, eu não sei o que eu vou fazer. Em momento de alta potência, eu falo o quanto a oportunidade que eu tenho de estourar com isso e como a Humper é legítima para abraçar. Mas existem outras coisas também que orbitam, que não só a IA, como, por exemplo, eu consumo muita notícia pelo YouTube, né? Principalmente notícia macro, vamos dizer assim. Então, eu abro meu YouTube hoje e tá lá os especialistas em finanças falando do aumento da taxa de juros ou que o ministro das finanças vai tomar alguma decisão que pode comprometer ali, ou o Brasil vai entrar numa recessão. Sim. Ou que o Trump fez um anúncio que se aquilo discorrer daquela maneira, vai ter uma recessão mundial. E isso já me gera uma ansiedade, assim, cara, como que eu tenho uma folha de pagamento aí de alguns milhões ano, sendo que o mundo pode implodir a qualquer momento, né? Fora os anúncios de guerras, dentre outras coisas. Você tem outras pressões externas mais ligadas aí ao negócio, que pô, o fundador, além de gerir o próprio negócio, ele tem também ser um influencer da sua categoria. Então, você começa a se cobrar de, além de tocar o bumbo e entregar o resultado inerente da empresa, pô, eu tinha que estar me expondo mais, mas eu malemar tenho o tempo de fazer as coisas que eu já tenho hoje. E tem a IA, que eu acho que é uma caixinha à parte, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, essa nuvem de informações, ela já... O próprio termo já diz, já dá uma enuviada na cabeça do founder, que ou pode criar ansiedade demais, ou pode congelar de tomar algumas ações. Como que eu posso já desanuviar um pouco os meus pensamentos, escolher melhor o que eu vou deixar me perturbar, porque de fato é uma urgência, e o que é distração? Ricardo, não tem quem seja, né, esteja não vulnerável, né, a essa situação. Pô, eu não estou empreendendo, diretamente, eu estou hoje, empreendi depois que eu tive a MCO, empreendi com a Smart Money mesmo, lá com o Fábio, montamos a Smart Money e tudo, né? Hoje eu estou mais com conselhos, de alguma forma ajudo empresas, né, nessa parte também dos seus desafios, né, e vejo a ansiedade de todo mundo, né? Eu mesmo posso ter as minhas ansiedades nisso, né? Também não estou vulnerável, não sou invulnerável a isso, né? Estou vulnerável a essa assim, primeira coisa é bombardeio de informação, né? A gente toda hora vê alguém fazendo alguma coisa fantástica, histórias bonitas que, nossa, o cara tá, nossa, ele fez dinheiro de casa só fazendo um prompt e pronto, né? Sim. E tá ganhando muito mais dinheiro do que eu que tô há anos fazendo a minha empresa. Com uma folha de pagamento enorme aqui. Aí os caras estão lá e então tem a OpenAI que toda semana lança alguma coisa, aí vem DeepSeek, vem não sei o quê, e agora o SoftBank vai investir 30 bilhões na OpenAI e você fala, cara, como é que eu vou aproveitar de alguma forma esse hype, né? Só as trends no feed da rede social já te causam ansiedade. Eu ainda não fiz a minha versão anime lá, mas todo mundo que eu sigo já fez, né? Então, assim, todo dia... E eu acho que até essas grandes criadoras já sabem nutrir bem esse fear of missing out, porque todo dia a OpenAI lança alguma coisa no chat. Eles pegaram bem o macete do viral ali, né? Dos viral loops, de colocar alguma coisa que você sabe que a galera vai subir lá e usar isso como uma trend. Você sabe que é interessante, e aí falar, né, uma coisa que eu acho que você poderia trabalhar, e acho que todo mundo faz, eu adotei para mim que muitas vezes a ignorância é uma bênção. Sim. Né? E não é na questão que eu não quero me informar, tudo, mas é que eu seleciono quais são os canais que eu vou usar para me informar. Né? Então, por exemplo, essa trend das imagenzinhas e tal, não sei o quê, né? Eu fiquei sabendo em casa porque eu vi meus filhos e minha mulher mexendo. Sim. Mas eu não fui atingido diretamente porque os canais que eu uso, onde eu tô ali mais conectado, eu não tive acesso a isso e talvez tinha alguns canais, mas eu não vou na profundidade para talvez ser tão atingido com isso. Perfeito. Né? Não me fez falta. De alguma forma eu fui atingido pela minha família ali e tal, mas eu acho que escolher,
né, nessa questão dessa ignorância, ou seja, porque tem tanta informação que se eu tiver aberto a todas elas, eu já sei que eu já perdi, né? Porque é muita coisa, é impossível a nossa cabeça processar tudo aquilo. Né? Então, talvez a primeira coisa para a gente tratar a ansiedade é descobrir quais são os canais que a gente quer, o que a gente quer Limitar falar, mais as nossas fontes, né? É o foco que você quer ter, né? Lógico que você vai olhar uma notícia geral e você vai ver lá o Trump fazendo as coisas dele, é guerra na Ucrânia, é o que vai atingir e tal, mas efetivamente você tem que pensar assim, cara, o que eu posso fazer contra isso, né? Não controlo nada disso. Eu não controlo nada Sim. disso, eu vou ser afetado, vou, mas eu não tenho muita ação quanto a isso, né? A única coisa que eu posso fazer é ficar ansioso. Sim. Né? Então, não que eu precise não me informar, mas eu preciso ocupar minha mente com outras coisas. Né? Então, para você, por exemplo, é muito mais importante saber como é que está o negócio dos seus clientes e o quanto vai impactar. Então, vamos pensar, você tem clientes que são agências. Né? Cara, é muito mais interessante você se preocupar como que a IA vai afetar as agências, porque se afetar as agências de tal forma que afete o seu negócio, você vai ser impactado. Sim. Né? E talvez você estudar isso. Né? Ou seja, a sua ansiedade, ela precisa estar um escopo mais definido, né? Você precisa definir, falar, cara, tem coisas que não dá para eu... Deixa eu definir quais são os pontos que eu realmente vou me preocupar. E aí o segundo ponto que você tem que fazer é, você precisa achar tempo, Slack, para você poder trabalhar em cima disso, né? Porque a ansiedade eu tenho um volume de informação que eu não consigo lidar, é tanta coisa e tô lascado, né? Então, como é que você poderia fazer? Limita a quantidade de temas que você vai trabalhar. Ao você limitar, outra ansiedade que te gera é o seguinte, cara, mesmo limitando, eu não consigo dar conta. Eu não consigo achar tempo para lidar com tudo isso. Como é que eu vou, por exemplo, então, imagina só, no meu caso, né? Eu sou engenheiro de computação, já não programo há um bom tempo. Mas hoje, né, gastei um tempo com as no-codes, low-codes, né, para ver essas ferramentas, achei bem legais, ou seja, cara, se precisar eu volto a programar, mas não quero, né, essas ferramentas me atendem em várias coisas, mas agora tem lá o Windsurf, Cursor, tá todo mundo, né, desenvolvendo nessas ferramentas, e tem uma porrada de ferramenta, né, cara, legal, eu tenho curiosidade de entrar e ver como é que é, né, mas, cara, eu não posso estar ansioso por isso, que faz parte de outro escopo, já não faz parte, assim, é um negócio importante. Um dia, se eu tiver um tempo ali mais livre, eu vou mexer, mas não é uma coisa que pode me gerar uma ansiedade, de, não vai ter mais programador, para mim não é mais parte do meu escopo. Então, é uma preocupação, é uma coisa que eu quero olhar, mas ele não pode me gerar ansiedade, né? Então, essas coisas que a gente está sendo impactado, você tem que olhar para o teu escopo e falar o que é importante para mim. Para mim é mais importante eu olhar para as empresas que eu estou hoje como conselheiro, as empresas que eu invisto, que eu estou olhando para investir, eu olhar para essas empresas e do ponto de vista da estratégia delas, ver o quanto está adequado para o que eu acredito que está indo no futuro. Boa. Aí sim, mas eu limitei, né? No teu caso, né, Ricardo, eu acho que tem muito dessa transformação, né, do teu mercado, né, que está te gerando essa ansiedade, mas também muita coisa interna, né, também. Sim, né? Eu quero explorar, que talvez eu acho que esse vai ser o cerne do episódio, mas fazer algumas constatações e aí você me corrigir se a visão está adequada ou não. Acho que a primeira delas, quando a gente falou ali de limitar as fontes, eu tô total contigo, né? Eu acho que se você consome todos os boletins de notícia e aí acompanha o feed do Instagram, onde todo mundo tem um sucesso aparente, mais o feed do LinkedIn, onde todo mundo virou especialista em IA e tá voando na onda. Se você não restringir, você tem informação para consumir ali o dia inteiro e a sua mente ela fica oscilando de um lado para o outro. E eu vejo até uma tendência do retorno das newsletters e algumas pessoas defendendo de você limitar a sua fonte de consumo e de sair um pouco de rede social e de ir mais para conteúdo profundo. Eu sou, inclusive, partidário disso. Eu vou dizer, consumo um pouco de LinkedIn, consumo um pouco de Instagram, até por ofício, eu não posso ficar muito longe disso, porque o meu negócio permeia dentro dessa órbita, mas eu sei muito bem a quem dar ouvidos, vamos dizer assim, mas aonde eu consumo informação densa mesmo, eu devo ter 5 a 10 newsletters para temas específicos, uma mais para IA, uma de vendas, uma de SaaS, enfim, alguns assuntos que me interessam. E eu prefiro confiar um pouco mais em alguém que eu considero ali um líder de pensamento, ou alguém que já faz esse catch-up para mim. Então, aquele boletim de IA,
eu confio que tudo que é relevante, aquela pessoa ela já fez um wrap-up do que está acontecendo no mundo e já me traz um pouco mais mastigado, tá muito mais fácil do que tentar eu ir caçar essas informações por aí. Então eu sou um consumidor ávido aí de newsletters e tenho a minha também, até porque no assunto vendas B2B eu quero eu ser esse líder de pensamento, então essa é uma primeira reflexão. E a segunda reflexão diz respeito às variáveis que a gente não controla. Eu acho que todo empreendedor ele tem esse pensamento estoico dentro de si de, cara, eu vou focar, ou deveria ter, né? Deveria ter. Vou focar, vou focar aqui nas variáveis que eu controlo, mas não deixa de vir um pensamento, César, que é o seguinte, cara, vamos lá, né? O Trump apertar um botão vermelho da mesa dele ali, o mundo ele pode entrar numa recessão e o risco que eu estou correndo com a folha de pagamento que eu tenho e dentre outras tomadas, se você começa a pensar assim, cara, eu deveria estar mais líquido, eu deveria estar com a empresa mais leve, porque quanto mais comprometido eu tiver, quanto mais custo, sei lá, mais endividamento eu tiver, maior pode ser o meu tombo. Então, você entende que por mais que não exista, eu não consigo influenciar na decisão que ele toma, mas eu consigo influenciar em como que o meu negócio vai reagir. Isso me deixa um pouco menos apetitoso a tomar riscos, a tomar dívidas, a aumentar o meu time agora, porque eu não sei como que o mundo vai estar daqui 3 meses. Sim, mas aí, né, assim, cabe sempre as análises do parâmetro do seu negócio, né? Vou dar um exemplo lá que eu tinha com a MC1, né? Então, eu passei por várias crises, né, durante então, comecei lá, pré-MC1 foi 2002, quando eu, né, criei a tecnologia e tal, não sei o quê. Depois, em 2003, a gente montou a MC1. Então, eu passei por crise lá de 2008, né, da quebra do Lehman Brothers, teve impeachment da Dilma, teve uma série de crises aí no meio do caminho, né? Foi um período bom ali no começo, né, porque o mundo estava crescendo, né, muito bem ali até 2008, né, depois que teve o problema do Lehman Brothers, que aí a gente começou a sobe e desce, né? Mas eu tinha consciência que o meu negócio ele tinha uma natureza cíclica e anticíclica. A gente tem que entender isso como teoria econômica, né? Sim. Ou seja, como eu vendia automação de vendas para grandes indústrias, ou seja, em um momento que a economia estava num ciclo virtuoso, né, as empresas investiam mais nisso porque elas tinham potencial de crescer mais, né? Quando as empresas estavam em crise... Elas precisavam reduzir custo. Elas precisavam reduzir custo. Aí você surfa essa onda. E precisavam continuar investindo em vendas, porque era o grande desafio. E aí a gente tinha a solução para isso. Então eu tinha uma natureza do meu negócio cíclico e anticíclico. Então eu não estava tão... Então eu me preocupava com o ambiente macroeconômico, me preocupava porque tinham decisões importantes para serem tomadas, né? Mas aquilo não me tirava do prumo. Sim. Né? Se você tem um negócio, então você tem que identificar o seu negócio. Ou seja, o meu negócio ele está preparado para crescer em momentos de ciclo de crescimento virtuoso ou de decréscimo do tamanho da economia, né? Se eu não estou só em um deles, cara, vai ser um problema. Vai ser um problema e eu tenho que pensar as estratégias. Ou seja, uma coisa que eu fazia para curar a minha ansiedade, né? Eu sempre fui muito ansioso. Então, e acho que é inerente de empreendedores, né? Vamos trazer. E eu, cara, eu aprendi, eu tenho um amigo, né, que o filho dele deu o apelido para ele de plano B. Eu falei, eu acho que eu também tenho a mesma coisa, né? É o plano B. O que era o plano B? Eu tinha que ter escrito. Uma forma do César, do hoje, ficar menos ansioso, era eu escrever um plano no caso das coisas darem erradas. Até porque o ato de escrever tem vários benefícios, como até o pensamento na nossa cabeça, ele fica... Ele ocupa todo o espaço da banda mental. Na hora que a gente passa ele para o papel, é como se tivesse feito o download ali. Isso per se já é um grande exercício, né? E para mim, um momento de grande ansiedade foi quando eu tinha filhos pequenos. Então, eu estava empreendendo, meus filhos não eram tão grandes, né? Então, uma ansiedade porque eu trabalhava demais e cuidava pouco de mim. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, e aí a economia maluca e precisando pagar conta, um monte de funcionário, eu cansado pra caramba, desafios, toda hora era um competidor fazendo um negócio melhor, competidor internacional, eu querendo internacionalizar a empresa. Então, cara, um vendaval. E eu falava, cara, e se der errado? E se der errado? Então, você brincou divertidamente, né? É como se fosse a tristeza aqui, sei lá, ou algum deles assim, falando, cara, e se der errado? E se der errado? A forma como eu criei é uma coisa legal, eu já falei isso para vários empreendedores, e tem alguns que fazem, eu criava o meu plano B e o plano C.
né? Sim. Eu escrevia, eu falava assim, cara, se der errado, só o exercício de eu escrever e eu ter a consciência que existe uma alternativa, ela é muito Uhum. dolorida. Eu Uhum. sofria para fazer aquilo, porque geralmente era corte de pessoas, parar de fazer determinadas coisas, né? Mas eu pelo menos tinha um plano. Sim. A escrita, para mim, é o melhor método também, César. Uhum. E aí eu queria trazer um pouco assim de ferramental. Empreendedores, eles têm mania de que quando o pensamento tá muito forte dentro da cabeça, ele começa a compartilhar com outras pessoas e você meio que transfere a ansiedade, principalmente quando você é o CEO da empresa, e aí você convoca a tua equipe inteira para conversar, pega Detona a todo empresa. mundo de surpresa e É. você repassa aquela ansiedade, aí você tá permeando, você é um grande catalisador de ansiedade dentro da É. organização. Eu não gosto de fazer isso. O Eu jeito que você entra na empresa, eu lembro se eu entrava na empresa com a cabeça meio baixa, eu estava não, pensando em alguma sim, coisa, não estava mal. sim. Cara, por várias vezes as pessoas falam, cara, você tá bem? Tá tudo bem? Conheço muito bem isso. Tá tudo bem? Cara, não, eu só Sim. estava pensando no Dormi mal nessa negócio. noite, Eu estava é. pensando na música que eu estava ouvindo no carro, entendeu? Não tinha Sim, nada. sim. Mas o estado, talvez físico, como a pessoa te vê, ela já acha que tem algum problema, né? Então Total. imagina você tendo essas ansiedades, você compartilhar com todo Transferindo pra mundo. galera. É, Esse é um é. problema. E colocar o problema no papel também te ajuda a colocar em perspectiva e você vê que ele é muito menor quando ele tá no papel do que quando ele tava dentro da sua cabeça. Porque um problema ele soma no outro, né? É igual Uhum. você vê uma notícia do Trump, é uma loucura, né? Tentando concatenar coisas que a gente falou. Um anúncio do que pode acontecer pô, nos Estados Unidos, de uma recessão, me leva a pensar na minha empresa, que me leva a pensar nos meus filhos. Você percebe que você misturou três coisas que são grandes fontes de ansiedade. E aí, se você isola, né, um problema, vamos dizer assim, o do Trump vem menos ao caso pôr no papel, mas um problema do seu negócio e você põe no papel, quando você olha em perspectiva, a primeira coisa, você fala, nossa, não era tão grande assim. Outra coisa é que você consegue avançar nas etapas. Porque quando você deixa ele dentro da sua cabeça, você só consegue pensar no problema, mas você não consegue avançar para a solução. Se você faz o download do problema para o papel, você fala, agora eu documentei. Esse pensamento ele não fica mais tão recorrente. Esse é o Porque... ponto. Esse acho que é o ponto principal. É uma forma de você esvaziar sua mente, você saber que aquele assunto, quando ele voltar, é como se na sua cabeça parecesse assim, cara, ele Tá endereçado. já tá Tá interessado. endereçado. Se acontecer, basta eu pegar lá na minha gaveta e Isso. eu tinha esse sentimento comigo, Aham, né? aham. E aí você consegue avançar. Uhum. É importante, eu vejo assim, cara, 9 a cada 10 empreendedores vão falar que dormem mal. É. Pô, eu acordo à noite, sim, cara, começa a pôr pro papel, porque às vezes você evita lidar com o pensamento durante o dia, mas no sono ele te pega, ele vem à tona, né? Ele tá no teu subconsciente. Então põe no Google Keep, põe no Google Durante uma Drive, em fase algum da lugar. minha vida, eu tinha muito esse negócio de acordar no meio da noite pensando em alguma coisa. Uhum. Quando eu programava, eu tinha muito de... Tava com um problema muito sério, alguma coisa que eu não estava Acordava descobrindo, com eu Eureka. acordava com a Eu eureka. conheço bem isso. Cara, isso era terrível, assim. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ter um caderninho. Eu tinha um Do lado da caderninho do lado da cama. cama. Eu tinha um Sim. caderninho, que daí eu só anotava 3, aí voltava a dormir, conseguia voltar a Mas dormir. depois que você aprende a anotar até antes de ir dormir, ou Sim, você cria um hábito de estar constantemente durante o dia armazenando os pensamentos em notas organizadas, aí você, vou dizer assim, sim, não dormir tranquilo é demais, né? Mas talvez por esse motivo você pare de acordar à noite. sim. Então, essa questão, ou seja, de ter o anotado, tem muita gente que... eu conversei com várias pessoas sobre isso, sempre um questionamento que me vem é, pô, César, mas você não acha que é muito ruim, cara? Você tá sempre se preparando para o pior, né? Uhum, Cara, eu falei, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu só sei que para mim funciona. legal. Eu acho que o que as pessoas precisam interpretar é isso. Aqui eu não estou dando uma fórmula, né, secreta, né? Aham, Tô falando que para mim funcionava tirar um pouco da minha ansiedade, aquele pensamento repetitivo, sim. aquele negócio que fica na cabeça, né? A ansiedade vem muito disso, né? Uhum, É um pensamento que fica ali latejando, cara. Ele fica sim. ali toda hora, né? A IA vai destruir meu negócio. Eu não estou fazendo nada com a IA. Nossa, a empresa, ninguém faz nada, né? Cara, deixa eu organizar isso. Aham. Como é que eu escrevo um negócio desse, né? Para mim era muito bom. E geralmente vinha de um medo, no meu caso, vem de um medo. A ansiedade vem muito de um medo ou de uma perda de oportunidade que você vai ter, né? Então, para mim era bom. E tem gente que fala, não, mas eu não quero ter esses pensamentos ruins. Mas, cara, beleza, mas as coisas ruins também acontecem. Evitar lidar com ele é um grande problema, né? É, Você não resolve um problema jogando ele para debaixo do tapete. Você tem que isso. enfrentar ele de Eu falo que frente, né? o começo da resolução de um problema é admitir que ele existe. É isso aí.
Né? Quando você admite que ele existe, poxa, aí você está Você vai alerta buscar e ajuda, as preparado para como ferramentas você que vai você fazer. precisa. Né? E você tocou num assunto que é muito importante para o líder, né? Cuidado com quem você vai lidar sobre a sua ansiedade. Porque você pode disparar nos outros ansiedade neles e coisas que também não estão sob o controle deles. Uhum. Né? Então, para quem você vai compartilhar... E nisso tem um pouco muitas vezes a gente é muito ansioso como empreendedor porque a gente se sente meio só nesse momento. Né? Porque você fala, se eu compartilhar com a minha equipe, eu vou botar fogo no parquinho. Vai todo mundo sair desesperado. Né? Ao mesmo tempo, também não posso botar a banca que eu sou todo poderoso, eu preciso passar coisas para a equipe, mas eu também preciso ter um outro canal aqui para como que... Então, são outros empreendedores, são conselheiros, são outros amigos, são pessoas de fora, muitas vezes, que vão te dar insights completamente desenviesados. Hoje em dia até um bom copiloto de IA pode te ajudar a reduzir. Conversa com o ChatGPT um pouco antes, né? Sim, dá exemplos do que... Né? Eu acho que você tem coisas que dá para ser feita, né? Mas a questão é, a ansiedade, você precisa entender quais são os seus triggers. Né? Então, para mim, um trigger era muita notícia. A hiperconectividade nesse sentido, cara, toda hora um cara fazendo um negócio novo e sempre o quintal do vizinho estava melhor. Né? Então, beleza, preciso controlar melhor isso. A outra é pensamento repetitivo. Toda hora vinha aquele pensamento repetitivo, poxa, eu preciso, como que eu endereço? Né? E aí eu volto para o negócio que você estava falando da IA, né? Você pega da IA, né? Então, poxa, está acontecendo, a velocidade é muito grande. Então, gente, não tem como fazer diferente. A velocidade você não tem como controlar. A velocidade dessa inovação vai ser constante, né? Então... Beleza, vamos pegar poucas coisas. Quando eu definir o que eu quero fazer, eu também tenho que desenhar quais são esses planos. Eu acho que hoje a gente está com muita ansiedade, Ricardo, porque é tanta mudança, é tanta coisa que a gente não resolve o que vai fazer. Por quê? A gente não sabe se vai no DeepSeek, porque semana que vem já lançou o melhor do OpenAI, e aí eu estou usando o Perplexity, mas tem um cara que está usando o Cloud, que é melhor, e o Cove AI não sei das quantas. Cara, é uma mescla de termos, siglas, nomes, e aí você fica meio perdido. Você fala, cara, qual deles eu escolho? Onde eu vou começar? E a essência, numa estratégia dessa, deveria começar do problema que você quer resolver, né? A gente volta para um negócio tão padrão, né? Se eu falar, poxa, eu só queria que o meu cliente tivesse uma interface para que ali desse os insights, em vez de eu entregar um dashboard para ele, já desse os insights para ele melhores. Cara, a tecnologia que você vai usar é o menor dos problemas aqui. De verdade, tem um monte de coisa. Você só precisa... Qual é o plano para isso executar? Quem vai fazer, em que prazo, como... Né? É isso que você tem que se preocupar. Só que a gente está perdido ainda na avalanche, né? A gente é soterrado por essa quantidade de novidades. Né? Eu acho que aqui a gente entra num... Vamos dizer assim, de todos os outros pontos anteriores... que são inerentes, como eu já estou empreendendo há mais de 10 anos, eu já fui aprendendo a lidar, senão a minha saúde já ia ter ido pro brejo, né? Então, eu limito muito minhas fontes de informação e de leitura. Eu já perdi a mania de querer responder todo mundo na hora que vem. Eu não me comparo mais com ninguém. Então, assim, eu fui pouco a pouco. Eu tenho o hábito de anotar, pratico ali uma série de métodos do GTD que a gente já falou algumas vezes. Tudo isso me ajuda a me manter mais no prumo. Mas quando eu olho para o assunto IA, eu vejo uma transição, cara, de modelo, e eu tive o privilégio ali, assim como você, eu já estava no mercado quando a gente viu uma mudança de modal, quando veio o surgimento do SaaS. A gente está falando de... É mais do que só uma mudança de aonde a aplicação está hospedada, né? Não era só a nuvem. O SaaS, ele trouxe um novo modelo de negócio completamente novo. As métricas são diferentes, o design organizacional das empresas de software das empresas de software as a service são diferentes das empresas de software on-premise e diferente também das empresas de serviço. Você vê que toda essa economia que a gente discutiu nos últimos 10 anos, ela foi causada pela mudança ali do modal do SaaS, o jeito de vender, o jeito de trabalhar. Para mim está muito evidente, assim, é no-brainer. A IA, ela vai causar a mesma disrupção e muito mais, né? Aqui eu vi esses dias uma metáfora bem interessante, né?
não se sabe ainda, não consegue se medir se a IA está mais para uma transição de modelo tecnológico, igual foi nuvem, mobilidade, SaaS, papapá, ou se é uma mudança mais tectônica mesmo, igual energia elétrica, surgimento da internet, pum, IA, que é uma coisa que não vai mudar só modelo de negócio e tecnologia, vai mudar a forma como a humanidade opera e vive, né? E então, quando eu olho para todas essas coisas, eu fico... Vou pegar o exemplo que você falou do cursor aí, que é uma das bolas da vez, né? Eu fico assim, se eu não vou atrás disso, eu fico com FOMO. Eu falo, eu decidi ignorar, e se isso for um meteoro que podia ter acertado o meu negócio, eu ignorei. Por outro lado, se eu testo essa, e mais a outra no code, mais a cloud, mais o Gemini, e mais eu não sei o que, eu paro de trabalhar e fico um testador de IA para tentar identificar qual que é o meteoro que me acerta. Então você entende, cara, e é uma chuva de meteoros. E Toda semana tem um. Mas para qualquer lado que eu vou ter ansiedade, entendeu? Sim. Em nenhum eu tenho clareza de como que isso vai afetar o meu negócio de fato. Mas pensa assim, você vai usar, vamos pegar esse exemplo que é interessante, né? Eu vou usar o Windsurf ou o Cursor porque eu quero melhorar a velocidade do meu desenvolvimento. Certo? Aí você tá focando no problema, né? Quero melhorar... Vamos focar no problema. Então, cara, quais são as oportunidades que a gente tem para isso? Né? Então, geralmente o que a IA está trazendo, primariamente hoje, né, assim, o impacto, é o para-choque, é o impacto imediato, é na nossa produtividade. Sim. Né? A gente ainda está descobrindo modelos de negócio que vão ser sustentáveis no longo prazo e como isso vai estar na tua ferramenta, em qualquer outra ferramenta. A gente ainda está trabalhando nisso, né? Mas produtividade é inerente, é by design, né, com a IA, né? Cara, então eu preciso olhar o problema. Qual é o problema que eu quero resolver de produtividade? Né? Então, se eu quero resolver o problema do desenvolvimento, cara, não sei se é você como CEO que precisa se preocupar isso, porque você não é um CEO de desenvolvimento. Você tem uma pessoa de desenvolvimento, você tem uma equipe de desenvolvimento. A questão é, o quanto isso aí está mapeado, né? Você falou do GTD, né? Mas vamos pensar, o quanto que tem um estacionamento de ideias de todas as coisas que estão acontecendo de IA. Isso está documentado, existe uma agenda com as pessoas, o que está fazendo, o que daqui, como se fosse o... Vamos pegar outra técnica que a gente fala muito da atração, né? Quando a gente fala lá do traction, né? O Bulleyes, né? Cara, o que dessas aqui são candidatos para eu testar, né? Mesclado com, do outro lado, os problemas, né? Então, dado um problema que eu quero resolver, qual é a IA que eu quero utilizar? E aí eu vou trabalhando em cima disso, né? O quanto está organizado isso? Quando não está organizado, está muito na cabeça, está muito disperso na empresa, quem faz o quê, tudo, cara, aí fica meio confuso mesmo. E aí isso vai gerar ansiedade. Né? Então, precisa ter uma agenda para isso. Hoje, toda empresa precisa ter uma agenda, que seja uma agenda por mês, que seja, né? Eu acho pouco, mas para falar um pouco disso, ou seja, das oportunidades que estão acontecendo, para a gente pelo menos alinhar e saber se nós vamos juntos, nós temos condição de avançar em alguma dessas linhas ou não. Agora, também precisa tomar cuidado para esse fórum não ser um fórum de palpiteiro, tipo assim, a gente se encontra vai reunir todos os diretores para um negócio desse e tal, e aí ninguém está preparado, ninguém tá sabe... todo mundo assim, fazendo discovery de ferramentas por aí, mas a gente não está discutindo em essência que deveria vir do contrário, né? A gente fala assim, vamos mapear os 5, 10 maiores gargalos do negócio e tentar resolver com IA? Talvez seria a forma de começar. Sim, e você pensa assim, né, a forma de lidar com essa ansiedade da IA, né, tem muita empresa que questiona assim, cara, a gente não tá fazendo nada. Sim. Nossa, a gente não tá fazendo nada, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e tal, e as nossas áreas, cara, como é que a gente vai permear a IA em todas as áreas, como é que a gente faz isso e tal? Cara, coloca pequenos objetivos. São pequenas coisas, né? Então, você tem uma área de pessoas que vai fazer, por exemplo, uma atualização do plano de saúde ou do ticket, né? E as pessoas vão ter dúvidas, vai mudar o plano de saúde, por exemplo. Cara, faz um robozinho de IA simples. Mas precisa ter um cara de tecnologia junto com a área de RH para construir esse negócio. Não. Pega um produto pronto. Tem vários produtos. Compra um curso. Se você assistir um vídeo no YouTube de 2 horas... ele vai te ensinar como fazer um pequeno chatzinho para você tirar dúvidas de um determinado assunto, um escopo bem definido. Ele vai te ensinar. Sim. Agora, você tem que incentivar as áreas a fazerem isso. Você pode ter uma métrica. Né? Agora, como isso não está organizado,
né? Tá todo mundo correndo atrás do rabo e trabalhando para cá, ninguém tá parado, né? Você precisa colocar aquilo como um assunto importante que precisa ter um espaço na agenda das áreas, na agenda das pessoas. Se você não promover isso, vai ficar só uma reclamação, só é a reunião de reclamação de um monte de coisa que está acontecendo e a gente continua não fazendo nada. Né? E aí a ansiedade piora ainda. Mas será que a melhoria incremental só é suficiente? Eu vou falar É por onde começar, talvez. Entendeu? Porque se você tiver que fazer, nossa, o grande projeto da IA e tal, eu acho que a IA é uma coisa que ela vai ser incorporada à nossa vida. Demais. Demais. Vai ser incorporada. Não só na nossa vida profissional. Né? No nosso cotidiano. E de forma direta e indireta. Porque tem a gente usando diretamente, mas tem o efeito que isso vai causar no todo. Né? Todo. Então, o que acontece é, você precisa, isso precisa virar um hábito. Então, a gente não tinha um hábito de um celular. Hoje ninguém vive sem esse negócio. Né? Então, você vai criar um hábito. E o hábito talvez seja uma das coisas mais elementares você começar. Então, começar do básico é a melhor forma de isso se tornar um hábito, porque automaticamente... A gente estava conversando com a V, e ela falando que ela contratou uma ferramenta, né? E essa ferramenta ajudou ela no começo e tal, mas ela já sentiu necessidade, falando, cara, tem coisas que eu quero fazer que ela já não me atende, ela teve que partir para uma outra. Se ela tivesse que pensar no objetivo final dela, que era uma automatização de marketing toda completa, talvez ela não tivesse andado nada até agora. Sim. Né? Faz bastante sentido. Então tá no básico, entendeu? Então, por isso que eu falei da eficiência hoje, né? Sim. Tá tão básico de... Cara, é um texto que eu posso fazer melhor, eu sou um advogado, pega um componente ali, vamos ver como é que ele faz. Ah, não ficou tão bom, joia, mas alguma partezinha ele pode fazer, troca uma ideia, vai melhorando. Sim. Aos poucos você vai incorporando isso. Sim. Né? Eu fico com receio só da melhoria incremental, de a gente só discutir dentro das empresas, assim, puxadinhos que a gente pode fazer no produto. Eu vou trazer um exemplo para ilustrar. Quando eu trabalhava na Aurum em 2010, 2011, eu acho que os sócios lá, eles foram muito competentes em enxergar mais na frente que o mercado de software ia virar SaaS mesmo. Acho que eles tiveram oportunidade de ir para fora e ver o que já estava acontecendo. Nossas inspirações eram Salesforce, Basecamp, que já eram empresas que estavam no lado de lá. E eu me lembro que a gente discutia, às vezes, assim, pegar o software legado, que era cliente-servidor, e criar puxadinhos no produto, assim, isso daqui dá para criar uma telinha web. Então, no fundo, você não estaria virando uma empresa SaaS. Você está pegando a tua tecnologia legada, nativa, e criando saídas web para já dar uma acalmada no cliente ali, que o cliente começa a questionar assim, pô, sou advogado, eu uso, né, só para dar contexto para a audiência, um software para escritório de advocacia. O advogado, ele fala, pô, mas se eu não estou no escritório, eu estou numa audiência, ou eu estou na minha casa, eu precisava acessar o processo X do cliente e eu não consigo. Eu precisava que você me desse uma saída para eu acessar pelo celular. Então a gente começou a criar telas para resolver esse problema do cliente, mas a empresa não estava virando uma empresa SaaS de fato, porque não é dar uma saída web... que isso não muda o modelo de cobrança da empresa, não muda o jeito de vender. E em algum momento ali a gente definiu assim, cara, a indústria ela vai para esse lado e o que a gente faz hoje tem tempo contado. E a gente paralelizou essas jornadas. Então mantém a operação Temis, né, que é o produto mais cliente-servidor, que existe até hoje, inclusive. E a gente tem que dar uma regaribada aqui para ele se atualizar, mas a gente tem que reconstruir a empresa agora para ter um produto SaaS. Você acha que essa é a conversa que deveria estar tendo dentro das empresas? Como que eu crio puxadinhos para criar sobrevida, mas eu preciso olhar para talvez reconstruir o meu negócio aqui dentro considerando a IA? Eu penso assim, eu também vivi essa questão de migrar de um modelo on-premises para um modelo SaaS. Né? E eu acho que a nossa jornada ali demorou de 3 a 5 anos para a gente... acho que da Aurum foi por aí também. Para a gente conseguir fazer isso. Se eu tivesse focado só em fazer o SaaS de uma vez, talvez eu tivesse demorado mais e gasto mais dinheiro. Né? Eu comecei tentando fazer pequenas coisas porque eu precisava também aprender o que era ser SaaS. Eu também não tinha consciência do que era ser o SaaS, como até utilizar direito isso. Né? Então, multi-tenant, todos esses conceitos que tem, não estavam estabelecidos ali naquele momento. Então, eu vivi esse momento. Né? E eu era o cara de tecnologia. Então, eu vivi esse momento e eu não tinha consciência ainda. Então, ao ter que preparar um
um módulo de relatórios, que aí esse já era web, né? Já era um negócio mais por serviço mesmo, estava disponível, e aí começar a perceber problemas que tinha para pegar o transacional e jogar, e aí, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu podia melhorar do que estava aqui, eu já fiz. Agora eu preciso ir realmente para construir um cara novo, com bases completamente diferentes e pensar numa transição depois, como é o migro de um lugar para o outro. Tem uma questão de maturidade. Né? Tem uma questão de maturidade que eu acho que a gente precisa adquirir. Então, é aos poucos, é tijolinho a tijolinho que eu acho que essas tecnologias a gente consegue absorver e saber usar melhor. Porque senão a gente parte para a questão do planejamento. Né? Preciso planejar o que então vai ser o melhor produto e tal. Cara, é tão rápida a mudança hoje, né? Tão rápida que não dá nem tempo de você planejar direito. É por isso que o teste, já, né, pegar, cara, vamos fazer rápido, um escopo menor, testa, aprovou, isso daqui tá melhor, aumenta um pouco o escopo, vamos para um outro ciclo. Isso faz hoje mais sentido ainda, porque a mudança é muito rápida. Você pode estar numa tecnologia hoje e daqui a 3 meses surgir uma outra tecnologia que é melhor você pivotar para essa outra tecnologia. Né? Isso está acontecendo muito hoje com IA, né? E para quem tá ouvindo on the record, eu já estava sentado no divã pelo menos 1 hora atrás, ali na antessala aqui do estúdio que a gente grava, fazendo perguntas para o César. E ouvindo você falar agora, me veio à mente de que quando você começa a fazer melhorias incrementais, antes de olhar para reconstruir o teu negócio, também dá tempo do próprio mercado amadurecer, porque para nem todo negócio faz sentido ele ser o grande disruptor. Ou seja, tem sempre o bandeirante que vai na frente cortando o mato, ele paga um preço alto. Total. E nem sempre você precisa ser esse cara. Você pode deixar para passar quando já tem minimamente uma trilha desenhada. E você trouxe um exemplo interessante, que eu acho que vale a pena trazer para a audiência, que tem muitas empresas que já tem esse posicionamento de falar assim, cara, eu não preciso ser o inovador. Deixa alguém ir na frente lá e fazer. E aí, quando alguém aprendeu e já tem um framework, eu só preciso ser muito bom em executar. Eu acho que esse pode ser um bom exemplo para muita gente ajudar a controlar a audiência, a controlar a ansiedade, né? Talvez a Hamper não precise inventar a IA para vendas que vai mudar, mas a gente vai ter que ter uma capacidade de se adaptar muito rápido a partir do momento que a gente tem clareza do que é isso. Né? Sim, eu tenho um amigo que foi CIO de uma grande empresa de alimentos brasileira, e ele falava assim, cara, como é que você lida com a transformação digital, com essas inovações, com a IA, né? Então ele falava muito assim, cara, a gente tenta fazer começar as coisas bem pequenas, mas a gente tem a clareza que a gente não quer ser o early adopter. Então não adianta a IBM vir aqui, a Accenture, as grandes consultorias, a Salesforce, a SAP, né, me entregar, porque eu não sou cobaia, ele brinca assim, eu não sou cobaia e eu não quero, né, porque existe uma maturidade. Mas a partir do momento que a gente monitora, a partir do momento que eu identifico que aquela tecnologia, alguém fez alguma coisa que dá para eu copiar, eu não quero ser o primeiro, eu só quero ser um dos mais rápidos do meu nicho. Né? Então, cara, é uma decisão estratégica. Ele não precisava. E aí ele tem uma noção dessa. Ele falava, cara, para o meu negócio, eu ser o primeiro nessas coisas não vai fazer muita diferença. Né? Não vai fazer muita diferença. Eu consigo ser rápido. Vamos pensar numa empresa de software, que é uma empresa que precisa trazer as inovações rápidas. Só que hoje está muito rápido. Se você tem um concorrente seu, que é o cara que mais inovador e ele faz alguma coisa interessante, você tentar fazer... Cara, o Japão cresceu assim, a China cresceu assim, copiando rápido. Sim. Né? Dá para você fazer hoje. Hoje é muito rápido você copiar. A questão é você entender se aquilo, talvez o contexto dele, com os clientes dele, não seja a mesma coisa que você. Ele é um player internacional, que tem outras demandas, e não faz sentido você copiar aquilo. Né? A gente teve lá a conversa já com pessoas aqui falando sobre a sua estratégia, né? Empresas falando sobre a sua estratégia, e, cara, eles estão começando de uma forma muito simples, né? Para aprender mesmo, falando, cara, eu estou disponibilizando para o meu cliente, até porque, vamos pensar o seguinte, quem está conseguindo cobrar do cliente uma nova feature de IA? Não, e eu vou te dizer até mais, sabe? Quem é a gente, muitas vezes, a gente tem aquelas manias do Steve Jobs, que fala assim, se o Steve Jobs ouvisse o cliente dele, não tinha criado o telefone. Beleza, isola o que é exceção e olha para todos os casos de nós, meros mortais.
quem é a gente para ter a presunção de achar que a gente vai criar uma IA que a gente acha que vai resolver uma dor do cliente? Deveria, de novo, né? A gente, minutos atrás, estava falando de dentro de casa, a origem do assunto deveria ser que problemas que nós queremos resolver e se faz sentido ter uma IA que resolveria isso ou não. Sim. Talvez a gente possa partir do mesmo princípio quando a gente vai olhar para o que entra no nosso produto. Ao invés da gente presumir, ou ao invés da gente ficar olhando para as IAs que estão lançando por aí e ver como que a gente poderia puxar aquilo para dentro do nosso produto, a gente ir de um caminho inverso, né? Sim. E olhar assim, quais problemas que os nossos clientes têm e como que a gente, pela proposta de valor que a gente tem, poderia resolver isso com IA ou não, né? Sim, sim. E Ricardo, assim, se for um negócio tão fácil de fazer, cara, não tem valor, né? Então, tá todo mundo achando que vai entrar no ChatGPT, construir um prompt lá, né? E aí construir o prompt campeão. Ninguém vai ter aquele prompt e aí só ele consegue e tal. Cara, isso é muito fácil ser copiado. Alguém vê como está sendo feito e tal, e o cara dá uma ajustada ali, ele vai conectar várias coisas e vai fazer o negócio funcionar. A questão é qual é o valor que isso tem para quem você quer vender algo. Né? Qual é o valor para o cliente? Que problema você está resolvendo ali para o cliente? Né? Essa é a essência. Então, não se apaixonar por a forma, porque o que mais tem hoje é tecnologia disponível para você fazer. É com o problema que você quer resolver. E aí você pode estar diminuindo um pouco a tua ansiedade. Você não vai diminuir se você vê que todos os seus concorrentes estão se movendo mais rápido do que você. Mas aí você vê que a gente volta para uma questão de gestão. Como é que você gerencia o tempo da sua equipe e as suas priorizações? Você vai voltar para isso. Né? Então, a IA, como um gerador de ansiedade, né, ela precisa estar na agenda. Sim. Mais do que estar na agenda, ela precisa ter um tempo e precisa ter alguma dedicação. Não ache que só porque as coisas são fáceis, você pega lá um ChatGPT e coloca alguma coisa, que você precisa de pouco tempo investir nesse negócio. Não, você precisa ter dedicação para estudar qual é a melhor forma que você quer usufruir desse negócio. Agora que você já vai achar a solução mirabolante, talvez não ache. Sim. Começa a usar. Talvez pelo uso você vai aprender as outras necessidades e você vai estar mais maduro do que outras empresas que estão, de repente, patinando. Boa. Né? Uma última pergunta, que o meu mecanismo de defesa aciona aqui para eu tentar achar alguma vantagem de ser incumbente nessa história. E olha que loucura, né? A Humper é insurgente, é startup, né? Tem poucos anos e a gente já está olhando para o negócio assim, é um incumbente, tem legado, né? Loucura pensar isso, mas é o que é, né? E acho que muita gente que tá a velocidade hoje, o tempo de validade é te muito torna curto. incumbente e legado muito rápido, muito né? Eu curto. acho que é o caso de quem tá nos ouvindo aqui, deve ter encontrar muitas semelhanças com o que eu tô vivendo. Mas tem uma vantagem de ser incumbente também nesse momento, né? Porque eu penso assim, a gente citou, e a gente nem tinha essa pretensão, uns 10 nomes de IA aqui que todo mundo usou, parou de usar, criou uma conta, quer dizer, churn dessas coisas, você nem calcula mais, né? As métricas são outras, né? Isso vai mudar. Mas talvez o fato de você ser já um incumbente, você tem os dados da empresa, então pensar a Humper a quantidade de dados estruturados que a gente processa todo dia. Tenho clientes que usam automação de marketing, automação de prospecção, e principalmente o CRM, que normalmente é o core de uma área comercial. Então eu tenho uma vantagem, porque eu já tenho grandes pools de dados, muito aprendizado, e eu tenho também a legitimidade da marca, de já estar ali dentro do cliente. Muitas empresas confiam em mim, não necessariamente assim, o Humper eu gosto muito do Humper porque ele me agiliza esse lado aqui de captura. É menos uma visão utilitária / funcional e mais assim, cara, eu acompanho ali, eu estou com a Humper porque eu confio a modernização tecnológica da minha área de vendas na mão desses caras. É uma vantagem que o incumbente tem, que talvez alguém que está surgindo agora não criou esse... Vai ser muito mais utilitária. Tipo, eu uso aquele agente determinado lá, não porque eu confio na empresa, mas é porque ele me resolve um job to be done. Como que nós, incumbentes aqui, tiramos vantagem desse momento, nos apropriando da marca que existe, do software legado, ou é o meu mecanismo de defesa me contando uma história, isso não tem muito valor daqui para frente? Ricardo, eu acho que você, como vai, então, vamos então posicionar que é um incumbente, né?
Cara, eu acho que você precisa entender o que teu cliente está esperando de você com relação a isso. Uhum. Porque você pode estar achando que, nossa, se eu não entrar com alguma coisa de IA, o meu cliente vai achar que eu estou ficando para trás. Uhum. E de repente o problema do seu cliente é outro, cara. Tem um módulo lá básico que você ainda não entregou para ele, tem um problema que o software tem, uma automação mais simples e, cara, isso vai mudar o ponteiro para o seu cliente mais rápido, entendeu? Uhum. Você está querendo disponibilizar para ele lá uma IA para ele fazer a consulta e fazer a análise dos dados para ele, cara, e ele não está conseguindo nem ter o retorno ainda no uso da sua ferramenta. Então, eu acho que é sempre buscar se você está atendendo tudo que o cliente, qual é a necessidade que o cliente está enxergando, ou seja, onde que está na agenda dele, olhar para você e falar, cara, você precisa. Agora, alguma coisa tem que ter, porque está todo mundo olhando, então se você é um player de tecnologia, está todo mundo olhando os players de tecnologia, o que você tem de IA? Né? Então, se ele vai olhar para o seu competidor, e o seu competidor criou um negocinho lá, só para o cara fazer uma pergunta e dar alguma resposta para ele de, me dá um resumo do cliente. Uhum. E ele, nossa, montar um arquivo, como se fosse um resumo do cliente, como se fosse o plano de contas do cliente. Nossa, a ferramenta X é muito melhor que a Hamper, porque faz isso e faz aquilo, e é um negócio extremamente básico. Sim. Né? Então, algumas coisas para testar o mercado, eu acho que você tem que ter. Né? O que o mercado não pode ver, se você é um player de tecnologia e você não está fazendo nada nessa agenda, né, a mensagem que você está passando que você não está tão preocupado em ser up-to-date. Né? É diferente da indústria de alimentos que eu estava falando, ou seja, um cara que está comprando o alimento, se o cara está usando IA ou não, não vai. Mas você é tecnologia. Né? A onda da tecnologia é a IA. Você falar que você não tem nada de IA é uma coisa que pode dar uma mensagem errada. Então, eu acho que todo incumbente precisa ter minimamente. Não precisa. O problema é que eu acho que as estratégias não estão caminhando porque todo mundo quer fazer nossa, uau, aquela solução maravilhosa. E não tem hoje clareza. Eu olho vários negócios, não tem ainda uma aplicação que você fala, nossa, essa aplicação... Hoje o que está sendo é uma briga de plataformas. Sim. A IA é uma briga de plataformas para saber qual é a melhor IA que vai substituir a gente e a gente não vai mais trabalhar. Né? Então parece que é essa busca. Né? E nisso a gente está assistindo uma briga dessas IAs e esquecendo de fazer talvez a nossa lição de casa. Então faz o mínimo. O que eu falaria assim, cara, aí né, se eu for já jogar, né, o que é o meu up, é, cara, a empresa que consegue definir um mínimo para fazer, vai fazendo pequenas conquistas, tijolinho por tijolinho, vai colocando e vai testando, né? Se tiver um tijolinho já é mais do que 80%, que não fizeram nada ainda. Sim. Né? Se você tiver 2, você já tem melhor do que vários outros. Então, aos poucos, não pensa num negócio muito grande. Ou pensar no negócio muito grande talvez seja um gatilho forte de ansiedade. Né? Boa. Eu vou propor a gente fazer os ups and downs um pouquinho diferente. Eu me sinto menos legítimo a querer dar algum conselho para alguém, porque eu me sinto no meio do problema. Então, eu vou fazer os meus ups e downs aqui, você fica à vontade para dar um diagnóstico final, e aí você faz os ups and downs para nossa audiência. Tá mas de ups, César, de certa forma eu mencionei isso no meio do episódio, mas eu estou há bastante tempo nessa jornada e eu precisei, de alguma forma, aprender a lidar com as minhas ansiedades para eu conseguir dormir à noite, para eu ter qualidade de vida, conseguir ter final de semana com a minha família e estar em forma também pela empresa, né, para empreender. Então, mecanismos de controle de ansiedade, eu acho que é um up que eu tenho, assim, a gente pode, em muitos episódios a gente já falou, eventualmente algum dia a gente pode falar só sobre mecanismos, assim, mas história de anotar, de limitar a quantidade de conselhos que você escuta por aí, as pessoas que você dá um ouvido, tudo isso eu acho que eu consegui criar uma dinâmica que funciona muito bem para mim. Como down, eu continuo não conseguindo assim mapear o impacto que a mudança vai ter no meu negócio, né? Eu acho engraçado que, pela natureza do que eu faço, as pessoas me reconhecem como especialista. Ontem eu estava num evento e aí é padrão, né? Essa pergunta vem em todas, né? A galera me pergunta o que eu acredito que vai ser o impacto que a IA vai causar na prospecção. Eu parei de tentar responder essa pergunta e eu dou risada e falo assim, queria eu ter essa resposta, né? Porque é a verdade, no fundo, eu posso teorizar em torno de que agentes podem fazer isso, isso e isso, mas se o SDR usar um copiloto com isso, dá para fazer da seguinte forma, mas eu estou muito mais especulando do que dizendo.
Sentimento eu não tenho, não sei se alguém tem essa resposta. Mas eu me considero um down não conseguir produzir essa resposta, porque é loucura, né? Eu não sei muito bem, sem dizer aonde a Hamper vai estar daqui a um ano com a quantidade de mudanças. Isso, mesmo tendo todos os mecanismos que eu tenho, isso me gera uma ansiedade. Muitas vezes a gente busca o certo e o errado. Então a gente quer a bola de cristal afiada para a gente saber o que é certo. Então, cara, o que vai dar certo na estratégia, né, de prospecção com IA? Uhum. Né? E o que vai dar errado? Né? E, na realidade, a gente não tem uma... Né? Pensa, eu não sei o que... Eu tenho pouca informação para saber o que vai acontecer. As coisas estão em processo de construção. E a questão seria não entre o certo e o errado, mas a questão é entre a espera ou eu testar alguma coisa. Entendeu? Então, a decisão vai ser ou eu vou ficar parado e olhar Inerte, né? inerte, ou eu vou começar a fazer alguma coisa para eu ir aprendendo e talvez nesse aprendizado eu vá esclarecendo melhor. A cada interação eu aprendi um pouquinho mais e esse aprendizado vai me ajudar a ter mais clareza de qual é o caminho. Né? Então, eu não sei se o caminho vai ser uma linha reta, se eu vou ter que fazer um monte de coisa assim, provavelmente eu vou ter que fazer um monte de mudanças, mas eu quero chegar em ter um produto de IA, que tenha uma questão de IA que eu consiga tanto cobrar do meu cliente, entregar valor para ele e tudo mais. Né? Agora, o que vai ser isso? Eu não faço a menor ideia ainda. Por onde que eu começo? Vou começar a fazer alguma coisa simples e vamos ver, vai dar um burro, né, com os burros na água, não deu certo, mudo, e vou fazendo. Ou vou esperar, vou ver os outros fazendo, vou descansar nisso, vou só olhar, e aí em algum momento, quando eu achar que já tem um caminho, aí eu vou fazer. Então talvez seja essa a escolha, né? Sim. Tirar a ansiedade de tentar adivinhar, né? A gente tem muito esse negócio, né, de tentar ser o visionário, tudo. Isso aí realmente não vai dar muito certo, não. Boa. Né? Mas vamos lá, eu acho que o meu up aqui, Ricardo, do ponto de vista do ansioso, né? E aí eu vou voltar um pouco mais, né? Ampliar um pouquinho, não só da IA, né? Mas acho que para mim é você anotar. Né? Eu acho que para mim resolveu muito, né? De despejar as minhas ansiedades num papel. Né? Ao despejá-las e como eu sou engenheiro, então gosto de organizar as coisas, e ao eu organizar e de alguma forma racionalizar aquela minha ansiedade, né, tirar da minha cabeça aquilo, né, esvaziar a cabeça e eu ter a cabeça livre para outras coisas, porque eu sabia que estava anotado, cara, para mim resolveu demais. Então, eu acho que é uma dica importante, né? Um up que eu acho bacana compartilhar. Né? Eu acho que você também já fez muito disso, não, né? E tá sendo delicioso, porque assim, eu tenho o hábito de fato de anotar. Eu leio um livro, eu tô anotando, eu escuto um podcast, eu tenho o hábito de botar os bullets do que eu entendi. E aí agora eu me divirto porque eu converso com o ChatGPT. Às vezes eu termino de anotar e eu peço para ele validar se o meu entendimento sobre o assunto tá correto. E aí eu vou trocando com ele. Então, antes a gente não tinha esse privilégio, a gente tinha que conversar com alguém, só que às vezes aquela pessoa não tá no mesmo contexto que você, ou não consumiu o mesmo conteúdo que você, e aí você não tinha com quem discutir, né? Agora você tem. E eu posso compartilhar aqui uma coisa nossa, né? Que acho que umas 3, 4 semanas atrás, a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a IA, sobre essa questão do desafio que a própria Hamper tem, né? Que você tem, essa dificuldade de visualizar o que vai ser daqui a 3 meses. Sim. Né? O que vai ser, talvez, a funcionalidade matadora, se vai existir alguma coisa matadora ou não, né? E a gente tá falando dessa ansiedade, né? E foi interessante que você, ao fazer essa introspecção e entender, uma das coisas que você fez para mim, que a gente está conversando, é você preparou um documento, né, de uma oportunidade específica que surgiu, compartilhou de forma assíncrona, está ali de seus pensamentos, onde eu estou complementando coisas, vamos fazer conversas juntos, ou seja, é um mecanismo, é um mecanismo que você, com certeza, você continua preocupado e é uma agenda, mas talvez o teu nível de ansiedade já deu uma baixada. Só de ter feito aqueles bullets e ter te passado 80% da ansiedade reduziu. Às vezes é uma coisa que você precisa tirar do peito, né? Sim. E não se perde.
ao anotar também, o outro benefício é que não se perde, Você não se é numa força a ser conversa estruturado, né? que a gente falou um monte de coisa, depois, cara, mas o que eu falei mesmo? Uhum, Não, tá lá uhum. anotado, tá lá. Então, eu acho que isso é um exercício que a gente fez, que Sim, acho que funciona muito bom bem, né? exemplo. E o Down, né, a minha grande preocupação da ansiedade é a hipercomunicação, né? E como a gente detona as nossas próprias empresas com isso, né? Eu vejo muito empreendedor, muito executivo de empresa, que é o executivo zap-zap, aquele cara que qualquer coisa que impacta ele, ele já manda num grupo que envolve todos os diretores, os É um executivos, amplificador de notícias, ele assim. amplifica a Aham, ansiedade no ambiente isso. inteiro, Aham. né? Ele é um hub de distribuição de ansiedade, né? Ou ele é um disparador de coisas que vão tirando as pessoas do seu foco e vão deixando elas hipercomunicadas. Então, para mim, um down, cara, é não saber utilizar esse benefício que a gente tem hoje de vários meios de se comunicar com as pessoas, né? Ou de acesso à informação. E a gente não controla isso, a gente não tem uma política, não tem uma governança. Para que serve o e-mail, para que serve o WhatsApp, para que serve o telefone? Tem gente que até esquece que existe o telefone, né? Para que serve o Slack? Quem que eu vou falar? Tem coisa que é melhor eu não falar agora para a pessoa para não Claro. interromper, vou esperar uma reunião que eu vou ter com ela amanhã, dá para esperar para amanhã, né? Então, essa hipercomunicação, para mim, ela é um baita gerador de ansiedade, né? Se as empresas e as pessoas não conseguirem aprender a criar uma governança de comunicação, Sim. né, eu acho que elas vão continuar sendo impactadas de forma negativa pela comunicação. E aí, César, uma ferramentinha também que vai ajudar todo mundo que passa por isso é o bom e velho durma com a ideia, cara. Quantas vezes me ocorreu alguma coisa que eu tive vontade de chamar você ou chamar alguém da minha equipe para compartilhar, e aí eu falei, cara, isso ainda não tá maduro na minha cabeça, eu não vou nem saber expressar isso direito, deixa eu dormir com a ideia. No dia seguinte eu olhei e falei, cara, nem faz sentido, não vou nem incomodar o cara falando Sim. disso. Então, bom e velho dormir com a ideia ajuda bastante Sim. a diminuir essa hipercomunicação que você falou. É isso aí. Boa. Valeu, cara. Valeu demais, até o próximo. Até.